Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, vou aproveitar que os irmãos estão em pé e vou pedir para que os irmãos abram uma pequena porção da palavra de Deus, já diretamente, e depois eu quero contar muitas coisas para os irmãos, mas em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6, é uma palavra muito conhecida dos irmãos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Podem assentar, irmãos. Primeiro eu gostaria de dizer que eu estou realmente muitíssimo feliz de estar aqui. Dizer que, sem dúvida nenhuma, a minha presença nesta noite é fruto da direção de Deus, porque os irmãos não me conhecem, mas eu fiz um propósito de estar 365 dias do ano, cada dia em uma igreja. E eu tenho cumprido esse propósito desde o dia 3 de setembro do ano passado. Portanto, este propósito venceu no dia 4 de setembro, agora, nesta semana, há 5 dias atrás, semana passada, venceu esse propósito. Mas como eu atrasei nesses 365 dias, em alguns lugares eu atrasei, eu cumpri todos os dias para a glória do Senhor Jesus, mas eu atrasei alguns dias, isso entristeceu meu coração, devido à correria do dia a dia, do escritório, do trabalho, trânsito, cada dia num lugar, essa coisa toda, eu acabei atrasando alguns dias. Então eu fiz um propósito com Deus de estender mais uma semana e, portanto, hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo, se encerra o meu propósito. E eu falei, meu Deus, eu não tinha marcado nenhuma igreja para o dia de hoje, porque o meu filho deu uma ideia que nós fizéssemos um culto em casa para entregar o meu propósito, mas aí, esses dias eu senti no meu coração, eu quero ir num lugar especialíssimo, Senhor, eu gostaria de ir em algum lugar que o Senhor tocasse meu coração, e por várias vezes eu lembrava do pastor Flausilino, e aí eu falei, meu Deus, mas eu não combinei nada, ele é um homem muito programado, muito organizado, e eu ali sentindo aquilo no meu coração. Então ontem eu resolvi ter a ousadia de ligar para ele e dizer, pastor, eu quero que o senhor sinta muita vontade. Se o senhor achar que eu não devo, por favor, me diga não, porque eu vou na direção do senhor, que é um homem de Deus. Mas eu sinto aqui no meu coração de terminar o último dia do meu testemunho na sua igreja. É possível o senhor me receber? E ele carinhosamente disse, venha, meu irmão. E o irmão será muito bem-vindo em nome de Jesus. E desde já eu quero agradecer o carinho dele, da sua esposa, a irmã Maria do Carmo, são pessoas especialíssimas na obra de Deus. Eu não os conheço há muito tempo pessoalmente, mas os conheço há muitos anos, porque sempre foram muitíssimo bem falados pelo meu pastor, que sempre falou deles como pessoas sérias na obra de Deus e com muito carinho. Então eu louvo a Deus pela oportunidade, todo o coração, não é uma palavra só colocada da boca para fora, não. É porque os irmãos devem imaginar 365 dias, mais uma semana, que são 372 dias, cada dia numa igreja. O último dia eu escolhi realmente, para a glória do Senhor Jesus, estar numa igreja especial, mas quem colocou esse propósito e esse ideal no meu coração foi o Senhor Jesus, que foi prontamente aceito pelo anjo da igreja, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado. Meus irmãos, os irmãos não me conhecem, mas devem conhecer os personagens que Deus me permitiu criar. Deus me permitiu criar o Patati e o Patatá. Quem conhece o Patati e o Patatá para a glória do Senhor Jesus? Aleluia! Vocês sabiam que o Patati e o Patatá é consagrado para o Senhor Jesus? Talvez isso não soubessem, né? Mas por trás de cada ato do Patati e Patatá, por trás de cada DVD, existe muito joelho no chão, adoração, louvor, intercessão. E os resultados do Patati e Patatá também
são semeados na glória de Deus, para a obra de Deus, amém? E, portanto, essa palavra fala muito comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não vim para falar de mim, eu vim para falar das maravilhas que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas. Mas eu preciso contar um pouco da história, porque nestes dias eu tive nas igrejas dizendo: o Senhor Jesus Cristo cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, e é por causa desse Jesus maravilhoso que nós vamos morar na vida eterna. Então aqui cumpri meu propósito, era esse meu propósito. Mas eu aproveitei cada igreja que eu estava, a oportunidade para contar o meu testemunho, porque ele fala muito com essa palavra. É o testemunho vivo dessa palavra, de que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu não, volto a repetir, eu não vim contar da minha história, mas eu preciso contar um pouco para que os irmãos entendam, que eu possa contextualizar aquilo que eu tenho para dizer. Amém, igreja? Eu era criança, tinha sonho de ser artista. Eu não podia ver uma criança na televisão, ficava me imaginando fazendo aqueles comerciais que qualquer criança estivesse fazendo, programas, enfim, eu ficava me imaginando lá. Eu ficava ligando para o telefone 102, a minha mais remota lembrança dos tempos da infância é ligar para o telefone de informações e pegar o contato das empresas que eu via na televisão com comerciais com criança, e logo eu ia ligando lá, me oferecendo como garoto propaganda. Olha, será que vocês podem me colocar no comercial de vocês? Essa é a minha mais remota lembrança dos tempos da infância. Eu me lembro também que uma dessas pessoas disse: pede para o papai e para a mamãe ligar. Aliás, isso acho que era o que eu mais ouvia. Então, a minha mãe ligou num desses lugares, e a pessoa deu a ela um endereço, que eu fui levado para, quem sabe, fazer um book, aquele álbum que se faz para, quem sabe, ter alguma oportunidade. Ainda não era nada certo, mas eu ia fazer um book na agência Preach, em São Caetano. E quando eu cheguei lá, não pude fazer o book, porque eu estava banguelo, estava trocando os dentes da frente. Então foi minha primeira frustração. Por que eu conto isso? Para dizer que esse sonho nasceu dentro de mim, desde antes de trocar os dentes da frente. Eu sou nascido numa família de classe média, meu pai era dono de indústria têxtil. Nós não tínhamos grandes dificuldades financeiras na infância, mas eu tinha uma outra grande dificuldade. Eu era uma pessoa extremamente tímida. E aí os irmãos podem falar: timidez, isso não é nada. Meu irmão, minha irmã, o calo só dói no pé daquele que aperta. Pode ser que aquilo que seja fácil para mim seja difícil para os irmãos, pode ser o que seja fácil para os irmãos seja difícil para mim, por isso que Deus conhece cada um conforme o vosso coração. E é por isso que Ele fez em cada um de nós uma digital. Ele nos conhece no mais profundo interior, e diante disso é que fica claro para mim que nunca podemos julgar ninguém, porque aquele pode estar passando uma dificuldade tão grande, diferente daquilo que a gente imagina. Só Deus tem a capacidade de nos sondar no nosso interior, amém? Eu, criança, tímido, meu pai industrial, pouco saía na avenida, porque meu pai tinha medo que nós fôssemos atropelados, tivesse algum acidente. O colégio que eu estudava era um colégio católico, quase que um internato, bem rígido. Eu tinha que ir todos os dias no colégio com calça de tergal, sapato bico fino preto, camisa branca, colete, paletó e às vezes gravata. Isso tudo eu conto para dizer que o meu sonho ficava mais distante do que se imaginava, porque o artista precisa ser extrovertido, alegre, estar no meio das pessoas, mas o meu sonho era distante pelo meio também que eu vivia. Mas um de meus irmãos repetiu de ano. E minha mãe resolveu nos mandar todos para o colégio do estado. Vai todo mundo para o colégio do estado. Não estou para ficar pagando colégio para vocês ficar repetindo, não. E naquele ano, no colégio do estado, eu fui do jeito que eu estava acostumado, com a calça de tergal, sapato bico fino preto, camisa branca ou coletinho, paletózinho, cabelo bem cortadinho, brilhantina. E fui considerado o extraterrestre do colégio. Apanhei o ano inteiro. Hoje chamam de bullying na igreja. Eu tomava tapa aqui. Mas na minha época não tinha esse nome bonito não. Na minha época era surra mesmo. Mas sabe o que eu vejo nisso?
a mão de Deus. Ah, Deus queria que você apanhasse? Não, mas existe a vontade permissiva do Senhor. Nós devemos entender que há duas formas de entendermos a vontade de Deus. A primeira é murmurarmos, ficarmos falando coisas ruins, profetizando coisas ruins e por final blasfemarmos contra Deus. E a segunda forma é de nós entendermos que em tudo Deus tem um propósito, não caia um fio da nossa cabeça se Deus não permitir, e é sempre para o nosso melhor, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. No final daquele ano eu era um ser humano melhor, eu havia conhecido histórias de pessoas incríveis, trabalhadoras, divertidas, e já estava correndo de tênis sem meia pelo colégio para a glória do Senhor Jesus. Também naquele ano eu comecei a fazer truques de mágica. Não tem nada a ver com magia, não. Truques que qualquer criança pode fazer, com baralho, com bolinha, essas coisas. E eu fazendo aquilo, a professora disse, puxa, você faz tão bonitinho, por que você não vai fazer na televisão? Eu queria ser mágico? Não. Mas vi nas pequenas oportunidades de mágica a oportunidade de aparecer na televisão. Amém, igreja? Comecei a ligar para as emissoras e logo estava sendo apresentado o menor mágico do Brasil. Aí eu entrava, no começo com a minha cartola, depois eu achei que podia ser um mágico um pouco mais moderninho, aí eu usava sem cartola e tal. Eu geralmente não ponho fotos não, e também nem quero tomar tempo dos irmãos com isso, mas quando eu entrei, o pastor Flauzelino me disse, o irmão trouxe algum material fotográfico e o irmão me deu toda a atenção, então aquela primeira foto, se o irmão tiver, vai ver eu lá apresentando-me como mágico, nos programas de televisão. Por que isso? Comecei a me apresentar nos programas, está lá, ó, tirando alguma coisa da boca lá, como mágico, o programa Brincando na Paulista. Num desses programas, pediram o telefone de contato para show, e aí eu dei o telefone de casa, as pessoas começaram a ligar, e eu comecei a fazer festinha de aniversário, porta de loja, circos. E quando eu estava me apresentando, nem sempre as pessoas queriam o mágico, às vezes queriam outros personagens, e eu convenci o meu irmão maior de ser palhaço. Fizemos a dupla Rinaldi e Rocambole. Depois fizemos uma dupla de palhaço, Piriri e Pororó. Eu Piriri, ele Pororó. Eu Rinaldi, ele Rocambole. Aí eu conheci o quarteto musical Patati Patatá. O quarteto já tinha discos gravados. E o quarteto musical Patati Patatá já existia. O nome não foi criado por mim, existia no formato de quarteto. Também tem a foto. E no formato de quarteto do Patati Patatá, houve um acidente, faleceram 3 integrantes do grupo, 3 filhos de uma mesma senhora. E essa senhora me convidou para integrar o Patati Patatá. Então, ora eu era o mágico Rinaldi, ora eu era o Rinaldi da dupla Rinaldi Rocambole, ora eu era o Piriri da dupla Piriri Pororó, e ora eu era o Tutti Frutti da turminha Patati Patatá. A essa altura eu tinha 13 anos de idade. Então, o meu irmão resolveu alugar um escritório, começamos a vender os nossos shows, o meu show vendia bastante, porque era jovem, aquela coisa toda, mas quando meu irmão, as coisas estavam indo bem, meu irmão resolveu parar. Ele disse, eu não quero ser palhaço não, eu quero ser técnico em eletrônica, eu vou devolver o escritório. Enfim, irmãos, achamos a solução, para eu não prejudicar o nome dele, porque estava tudo alugado em nome dele, tudo. Enquanto eu continuasse lá e pagasse as contas em dia, eu podia permanecer. Se porventura eu atrasasse um dia o aluguel, eu tinha que devolver o imóvel para não prejudicar o nome dele. Amém, igreja? Faltando uma semana para completar 14 anos, eu fiquei com aluguel, água, luz, telefone e 6 funcionários para pagar. Essa eu vou mostrar posteriormente, irmãos. Obrigado. Valeu, mas é isso aí. Faltando uma semana, eu fiquei com aluguel para pagar, água, luz, telefone e 6 funcionários. Bom, a mesada do meu pai ajudava, mas meu pai falou, se você quiser trabalhar e não quiser estudar, eu tiro sua mesada. E eu falei, pai, mas esse é meu sonho. E ele tirou a minha mesada. Ficou mais difícil. Então eu tive que pensar, onde é que tem criança durante a semana? Tem nas escolas. E comecei a oferecer os meus shows nas escolas. Indo de escola em escola, estava difícil. E quando eu estava prestes a entregar o escritório, quando eu estava prestes a dizer, não dá mais,
Deus me deu a direção. Uma diretora disse, não vou fazer show com você não. Eu disse, por quê? Ela disse, eu estou batendo foto com as crianças. Falei, como assim? Ela falou, eu bato a foto para vender para os pais de recordação. Eu falei, a senhora não pode bater a foto ao lado do palhaço? Eu faço show de graça, a senhora bate a foto e no final do show a senhora vende para os pais. Durante a semana, se os pais comprarem, a senhora me dá um pedaço do dinheiro da fotografia. Se não comprar, tudo bem. Aí os irmãos vão dizer, mas o irmão veio falar de si. Os irmãos vão entender já que o meu testemunho se confunde com a palavra de Deus. Eu quero dizer que o testemunho, daqui a pouco os irmãos verão uma chuva de bênção, de milagres e de vitória. Amém, igreja? Deu certo. Fizemos um show de graça, batemos as fotos, no final vendemos, ganhamos um dinheirinho. Mas mais do que ganhar aquele dinheiro naquela escola, Deus havia me dado a direção, porque eu ocupei aquele formato, para ir fazer isso em outras escolas, ficou mais fácil marcar, porque agora eu podia marcar por telefone, coloquei aquelas 6 pessoas que trabalhavam comigo no telefone, oferecendo show de graça todo mundo queria, o show dos palhaços, e no final do show nós batíamos as fotos, vendíamos as fotos. O negócio deu super certo e começamos a ganhar dinheiro. Mas eu não estava preocupado com isso, eu queria ser artista. Então eu comecei a contratar outros artistas para fazer amizade com eles, relacionamento. Eu comecei a trazer o Bozo, que fazia programas de televisão. Eu comecei a trazer o Atim Espirro. Apresentava os Trapalhões de vez em quando, então convidei os Trapalhões, eles toparam. Quando eles iam fazer circo em São Paulo, eles então faziam escolas comigo também durante a semana. Aproveitavam durante a semana que era menos requisitados em shows e faziam escolas comigo nos finais de semana. Então, durante a semana. Então, dos 14 aos 17 anos, eu tinha o Bozo, o Papai Papudo para um lado, o Atim Espirro para o outro, os Trapalhões para o outro. O Renato Aragão nunca veio, mas Dedé, Mussum e Zacarias fizeram foto comigo na escola. O Piriri Pororó para o outro, o Patati Patatá para o outro, e já tinha 53 funcionários, um laboratório de revelação de fotografias, 3 peruas combis, 2 linhas telefônicas, na época que tudo isso valia dinheiro, e já era um jovem bem-sucedido, com 17 anos de idade, para a glória do Senhor Jesus. Acontece que, de novo, meu sonho não estava realizado. Eu queria ser artista, então eu peguei o dinheiro das escolas e resolvi gravar um disco. Eu cantava? Não. Mas não sabia disso. Peguei o dinheiro das escolas, contratei um produtor musical, o produtor falou assim, entra no estúdio que eu quero tirar o seu tom. Falei, o que é isso? Ele falou, você precisa saber para cantar. Eu quero saber qual é o tom que você canta. E quando eu entrei, acho que eu estava tão nervoso, ele falou, canta alguma coisa, só para os irmãos descontraírem. Meus irmãos, eu lembrei do Atirei o Pau no Gato. Então eu comecei, atirei o pau no gato. Ele falou, sai. Falei, por que isso? Ele falou, você é péssimo cantando. Eu nunca vi ninguém pior que você. Falei, mas eu quero fazer um disco. Ele falou, mas não tem jeito. E depois de eu insistir bastante, ele disse, só se eu botar outro para cantar no teu lugar, não dá para você gravar. Eu falei, boa ideia. Eu posso sair na capa? Ele falou, pode. Eu só vim contar esse ano, no testemunho, que eu saí na capa, mas não cantei nada, foi outro que cantou no meu lugar. O disco é esse aí, aquele que os irmãos colocaram aquela hora. Se puder colocar, só para ilustrar, é aquele disco que os irmãos colocaram, que eu estou na capa, aí é o grupo, o Quarteto Patati Patatá, e aquela capa daquele LP vermelho, aí ó, estou lá na capa, do lado dos palhaços, quando era quarteto ainda, vejam lá, Patati Patatá, só saí na capa, mas não cantei nada. Meus irmãos, para ser contratado eu fui numa gravadora, e levei esse disco, e quando levei esse disco, o diretor da gravadora disse, não quero. Na época, meus irmãos, pode tirar, irmãos, obrigado. Na época, ser diretor de gravadora era humilhar as pessoas. Ser diretor de gravadora de televisão, há relatos de diretores de televisão que faziam as atrizes virem ajoelhadas pedirem os seus papéis. Acreditem nisso?
Na época, esse diretor pegou esse disco e falou, não quero. Eu falei, escuta, mas eu faço um trabalho na escola. Volta para a escola, moleque. Eu queria explicar para ele que eu podia vender. E ele disse, essa porcaria desses palhaços não vai vender nada, e por aí ele foi. Daí para pior. E no final ele disse, pelo menos teu pai e tua mãe vai comprar um disco desse, moleque? Eu disse, eu acho que sim. Só se for louco. Mas é meu sonho. E por final ele disse, você viu ali escrito instituição de caridade quando você entrou? Ou você viu gravadora? Eu disse, eu vi gravadora. Então, nós não estamos aqui para realizar sonho de ninguém. Nós estamos aqui para vender disco. E se o artista vende aqui 10 mil discos, pelo menos ele está contratado. Se não, não tem direito de tomar nem esse copo d'água que você está tomando. Ele gritou o nome, Roseli. Eu nunca mais esqueço esse nome, irmãos. Entrou a senhora e falou, tira o copo d'água dele. Eu contando isso numa igreja, que nem todas as igrejas eu conto, o pastor levantou e disse, irmão, aquela senhora que há pouco foi te levar água, por acaso chama-se Roseli. Eu disse, um dia o homem para me humilhar pediu para que a senhora Roseli tirasse a água, mas hoje, na casa do Senhor Jesus, Deus usou a Roseli para me abençoar com um copo de água para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, o que eu quero dizer é que enquanto eu focava naquele sonho, a vaidade gerava no meu coração e eu escrevia atrás do meu escritório. Na verdade, eu me incomodava, que me chamavam de playboy, me chamavam de garoto, filhinho de papai, e eu trabalhava como um louco, e aquilo me incomodava, então eu escrevia atrás da minha mesa assim, eu não herdei, eu fiz. O que é a vaidade humana? Acontece que enquanto eu fiquei cuidando do disco, enquanto eu fiquei cuidando daquele meu sonho, daquele meu projeto, eu deixei a empresa na mão de outras pessoas. E aqueles homens que cuidavam da empresa, pegavam dinheiro nas escolas, colocavam no bolso, não pagavam as contas nem ninguém. E quando eu voltei, eu estava protestado por 17 empresas e haveriam de cair 83 cheques sem fundo. 4 talões inteiros, que na época, não sei se é hoje assim, tinham 20 folhas cada talão e mais 3 folhas de um talão usado. Eram 83 folhas que haveriam de cair sem fundo. Só que eram cheques que não eram meus, porque eu era de menor, então eu dei os cheques da minha mãe. A minha mãe quebrou junto comigo. Meu pai irado, já brigava com a minha mãe muito. Por essa época eles resolveram se separar. E meu pai foi morar no escritório para me ajudar a pagar o aluguel. Eu me sentia profundamente culpado. Mas aí não estava o pior. Meu pai entrou numa profunda depressão. Nós fomos passar um Réveillon na casa da minha avó, em Santos, na Baixada Santista, em São Vicente. E quando nós resolvemos ligar para ele, para desejar um feliz ano novo, o telefone tocou, ninguém atendeu. Nós insistimos, ninguém atendeu. Viemos a São Paulo, toquei a campainha, ninguém atendia. E quando eu falei, meu Deus, algo aconteceu com meu pai, graças a Deus, ele abriu a porta, uma janelinha que tinha na casa, que dava para a rua. Eu falei, graças a Deus, mas ao mesmo tempo falei, que foi, pai? Ele estava muito mais magro, cerca de 20 quilos mais magro, acabado, branco, transtornado mentalmente, dizendo, vai embora, não quero falar com você, não quero falar com ninguém. Falei, pai, abre a porta, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E depois de muita insistência, meus irmãos, ele abriu, me abraçou, disse que me amava, mas explicou o drama que ele estava vivendo. Ele estava com câncer no estômago, já estava defecando sangue há mais de um mês, só indo para o banheiro e defecando sangue, já não se alimentava há mais de 10 dias, só tomava água, razão pela qual ele ficou muito magro, acabado, branco, não subia mais as escadas os quartos eram na parte de cima da casa, ele não subia mais porque tinha tontura, e resumindo, meus irmãos, por mais que eu tentasse levá-lo ao hospital, eu não consegui. Eu ameacei de levá-lo até a força, mas ele disse, olha, me respeita, eu não quero mais, a vida para mim não faz mais sentido, eu não quero viver desta maneira, minha mãe morreu de câncer, enfim, ele tinha muita coisa da cabeça, falou que tudo para ele estava terminado, e que ele estava na mesa da cozinha, assim, esperando a morte.
Meus irmãos, eu fui procurar ajuda sozinho no Hospital do Câncer, porque eu não consegui levá-lo. Naquele dia, no hospital, a moça, enfim, disse que teria que levar ele lá, para ele fazer os exames, lógico, para saber o que ele tinha. Eu expliquei minha situação para ela. Então ela tentou ver na agenda algumas datas, quem sabe eu conseguisse levá-lo, e ela me disse que ele levaria de 2 a 3 meses, então, para ser atendido, entre passar pela triagem, receber o cartão do hospital, aquela coisa toda, ele levaria 2 a 3 meses. Eu disse, senhora, mas ele vai morrer. Ele já não está se alimentando há mais de 10 dias, ele já está defecando sangue há mais de um mês. E ela disse, olha, mas eu não tenho outra coisa a fazer, a não ser que ele venha na urgência. E depois de muito insistir, ela disse que eu aguardasse o diretor do hospital, que viria no dia seguinte. Eu vi um banco, meus irmãos, um banco de madeira no canto do hospital, e pedi a ela, eu posso aguardar nesse banco? Ela disse, mas até amanhã. Eu disse sim. E naquele banco, o Senhor Jesus Cristo falou muito comigo. Naquele banco me lembrava que um dia eu havia me convertido, mas eu não estava levando Jesus a sério. Como assim? O irmão não contou nada. Lembra do Bozo que eu falei que fazia trabalho comigo nas escolas? Ele era um dos caras mais loucos que eu já conheci na minha vida. Fumava muita maconha, cheirava muita cocaína, tomava 1 litro de conhaque por dia cheirando pó. Foi casado 7 vezes, casado com a Gretchen, com a Sônia Lima, com a Angelina Muniz. Fazia filmes pornográficos. Mas um dia, eu fui procurá-lo, porque no trabalho ele fazia direitinho, fora do trabalho era doido. Eu fui procurá-lo e ele disse, Rinaldi, eu só volto a fazer o trabalho nas escolas com uma condição. Eu falei, qual? Ele disse que eu possa dizer que Jesus Cristo cura, salva e liberta. Eu falei, vixe, acho que agora ficou louco de verdade. Eu ainda não tinha entendido que onde abundou o pecado, superabundará a graça. Eu ainda não sabia a transformação maravilhosa que Cristo opera nas nossas vidas. Meus irmãos, resumindo, eu falei, o que você quer de mim? Ele disse, eu quero ir nas escolas, dar um pequeno testemunho, dizer que todos nós pecamos, destituídos fomos da glória de Deus, mas que o Senhor Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Eu permiti, ele ia nas escolas, e vendo aquilo, não o que ele falava, mas o testemunho de vida dele, porque aquele homem que havia se convertido, mas que outrora tinha tido 7 casamentos, agora havia casado com a missionária Elizabeth, viveu com ela para a vida inteira, para a glória do Senhor Jesus. Aquele homem que tomava 1 litro de conhaque por dia, nunca mais, é meu irmão, meu amigo até hoje, nunca mais aceitou tomar nem meio copo de cerveja. Jesus havia feito transformação naquela vida. E um dia, vendo aquele testemunho, que eu francamente não acreditava que aconteceria, mas vendo aquilo, um dia ele me levou à Assembleia de Deus, e quando o pastor fez o apelo, eu levantei as minhas mãos e aceitei o Senhor Jesus. Eu tinha aceitado Jesus de verdade, de todo o meu coração, mas eu continuava mentindo. Eu ia na igreja uma vez na semana e faltava 3. Eu paquerava as meninas, principalmente as bailarinas, nos bastidores de televisão, porque eu estava sempre no meio artístico. Fazia minhas bagunças nos camarins. Quando o pastor pedia oferta, eu falei, vou dar meu dinheiro para esse homem, coisa nenhuma. Isto é ser crente, igreja? Mas há muita gente na igreja que aceitou a Cristo e que não o tem como Senhor das nossas vidas. Porque aceitar a Cristo como Salvador é uma coisa, e tê-lo como Senhor das nossas vidas é outra. Porque quem tem um Senhor é servo. E quem é servo, atende à vontade do seu Senhor. Quem é servo não faz como eu estava. Mas irmãos, nesses 370 dias, cada dia numa igreja, eu fui procurado por muitas pessoas que me disseram, irmão, muito obrigado pela palavra, porque eu estava no banco da igreja como irmão. Há muita gente na igreja de Jesus que ainda não entendeu que na verdade não basta estar adorando, louvando, jejuando. Nós temos que, junto com isso, termos um coração de servidão e uma decisão por Cristo de sermos servos, porque quem é servo não tem vontade própria, atende à vontade do seu Senhor. Amém? Naquele banco da igreja, eu me lembrava
de tudo que eu estava fazendo de errado, me lembrava da comparação com Arlindo. E, resumindo, meus irmãos, quando o médico chegou no dia seguinte, eu estava ousado, eu tinha falado muito com Jesus, então eu disse: doutor, um dia vocês precisaram de mim, eu trouxe aqui o Piriri Pororó para fazer show para as crianças com câncer, agora o meu pai precisa de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra a porta para o meu pai. Eu estava ousado, irmãos. Por que eu falei assim? Porque eu lembrei que o Arlindo dizia que o nome de Jesus abria portas. E aí eu botei logo na frente. E aquele homem disse: puxa, eu não sabia que o irmão era crente. Traz seu pai aqui amanhã que ele vai ser bem atendido em nome de Jesus. Deus preparou um servo. A primeira vez que coloquei o nome de Jesus. A primeira vez Deus operou um milagre. Ele preparou um servo. Meu pai foi atendido. Mais tarde, de forma bem resumida, eu vou contar para os irmãos. Mais tarde, meu pai haveria de tomar 4 bolsas de sangue, tirou 75% do estômago, porque ele foi diagnosticado com câncer no estômago, com metástase no fígado. Vai ficar gravado, eu faço questão que a assessoria da igreja, algum dos irmãos, tenham esse trabalho de procurar lá no Hospital Samaritano, o prontuário dele. Meu pai chama-se Eider Faria, foi operado pelo Dr. William Crespi, gastrocirurgião do Hospital Samaritano, que tirou 75% do estômago do meu pai. Quando o médico saiu, eu lembro eu no corredor com ele, disse: e aí doutor, foi tudo bem a cirurgia, aquela apreensão, né? Ele disse: na medida do possível foi. Eu falei: por que na medida do possível? Foi porque você lembrou o câncer que estava aparecendo no fígado, eu quis dar uma olhada, aproveitar que ele estava aberto, e eu quis dar uma olhada no fígado, e eu dei uma palpada rápida, e eu não vi o câncer. Eu falei: Jesus curou. Ele falou: não é nada disso, rapaz. Eu tirei 75% do estômago. Eu não podia tirar o fígado também, que teu pai morria. Eu só ia aproveitar para dar uma olhadinha. Eu falei: então o senhor vai marcar outra cirurgia? Ele falou: não. Eu falei: por que não? Ele falou: porque não vai dar tempo. Falei: como assim não vai dar tempo? Ele falou: senta, jovem. Seu pai teve um sério câncer no estômago, com metástases no fígado. As chances dele chegar a 2 meses de vida. Eu escrevi assim, nunca mais esqueço aquela mãozona dele escrevendo. 2 meses, traço, 60%. 4 meses, traço, 40%. 6 meses, 20%. Depois passou um traço, 2 tracinhos assim, outro traço. Disse: seu pai não passa. Teu pai tem no máximo 6 meses de vida. Meus irmãos, a minha oração era: Deus, me ajuda. Porque o chão abriu debaixo dos meus pés. Aquele jovem que havia começado a trabalhar com 11 anos de idade na televisão, cheio de sonhos. Com 13 tinha 6 funcionários. Com 17 tinha 53. Chefe do Bozo, do Atim Espirro, dos Trapalhões, do Papai Papu, do Patati Patatá. Agora estava quebrado. Com a minha mãe quebrada por minha culpa, dado o desgosto da separação dos meus pais por minha culpa, e meu pai para morrer. Irmãos, eu não vi outra chance senão pegar firme na mão de Jesus. Eu não vi outra chance senão lembrar de uma pregação que o Arlindo dizia, que existe Deus, uma comparação muito simples, como se fosse a lâmpada, e nós como se fôssemos o interruptor. Quando você clica, a lâmpada se acende. Quando você aceita Cristo, Jesus vem ser a luz que veio para iluminar o mundo, a luz da nossa vida. Ele dizia: Rinaldi, o mundo é pernicioso, perigoso. É como se nós vivêssemos num quarto escuro, cheio de buraco, de setas, de pessoas nos querendo fazer mal. Mas quando Jesus vem fazer morada no nosso coração, a luz desse mundo se acende, porque Ele é o sal da terra, a luz que veio para iluminar o mundo. Mas e o mundo? O mundo permanece perigoso, pernicioso. Jesus não disse o contrário. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Meus irmãos, vendo daquela forma, eu falei: eu quero que esta luz se acenda no meu coração. Então eu lembrei que o Arlindo dizia que do interruptor até a lâmpada tem um fio. Não tem um fio do interruptor, quando você clica que vai até a lâmpada? Este, nessa simplória comparação, é o Espírito Santo de Deus, que leva nós, o interruptor, até Deus. Mas se tiver pecado, o fio está interrompido. Você clica,
A luz não está acendendo, por quê? Você ora, Deus não está respondendo por quê? Tem pecado no meio, o fio está interrompido. Então eu dizia, Lindo, mas eu peco. Ele disse, todos nós pecamos. Mas junto com o plano de salvação, veio a misericórdia, o arrependimento e o perdão. Se você pedir perdão de todo o seu coração, Jesus faz um fio novo. Ele não põe uma fita crepe, ele não põe uma fita isolante, porque ele não é homem. Ele faz um fio novo e faz novas todas as coisas para a glória do Senhor Jesus. Entendendo dessa forma, eu falei, Senhor, restaura o meu fio. Multiplica os dias na terra do meu pai. Mas, Senhor, se o Senhor não quiser multiplicar, permita que eu pague os cheques da minha mãe antes dele morrer. Porque o irmão estava preocupado com o dinheiro? Estava. Eu não queria aquele peso de eu ter frustrado meu pai, ter quebrado minha mãe, ele morrer com aquela dúvida que eu ia deixar minha família numa situação difícil. Então eu entendi numa frase da minha mãe um dia, quando eu comprei algo para mim, trabalhando, ela disse, quem deve não compra nada para si, primeiro paga as suas dívidas. Eu entendi o que diz a Bíblia, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. É possível que um de nós possamos dever, é possível que passamos por fases difíceis, eu passei, passo, mas eu entendi nisso, que a dívida para Deus não prescreve, porque eu ouvi falar durante os 4 anos que viriam depois, não precisa você correr assim para pagar, porque no 5º ano vai prescrever, mas para Deus não prescreve, porque não podemos nós querer algo de Deus, Deus nos abençoe, se Deus mandou alguém para nos abençoar, alguém para ser o credor das nossas vidas, de alguma área da nossa vida, e nós estamos amaldiçoando aquela pessoa, Deus não vai nos abençoar, enquanto nós estivermos amaldiçoando aquele que Ele colocou para nos abençoar. Meus irmãos, nesse sentido que eu entendo, não deveis nada a ninguém, porque todos nós devemos. Ah, como assim eu não devo? Deve. Alguém já pagou a conta de luz que usou hoje mesmo, do dia de hoje? A luz que nós estamos usando aqui agora nós já pagamos. A água que nós tomamos hoje já pagamos, não chegou a conta ainda. Então já estamos devendo. E o que é não dever nada a ninguém a não ser o amor? É nós darmos honra àquele que Deus colocou para nos abençoar. É nós entendermos que se nós não pagarmos, nós temos que ouvir da pessoa o perdão, porque enquanto isso não acontecer, nós estamos realmente devendo e precisamos honrar o nosso compromisso para que Deus nos abençoe. Ah, é assim? É. Deus vai nos dar direção, Deus vai nos abençoar de qualquer maneira, mas que nós possamos cuidar disso também, para sermos verdadeiros servos de Deus, temos que também entender que temos que honrar os nossos compromissos. Amém, igreja? Entendendo dessa maneira, eu só esqueci de dizer uma coisa. Quando aquele homem disse, nem teu pai e tua mãe vai comprar um disco desse, você tem que vender 10 mil discos. Eu então disse a ele, coloca o contrato na mesa, porque eu vou comprar 10 mil discos do meu mesmo. E já que você está dizendo que é uma porcaria, eu ouço, quebro um, jogo fora. Ouço, quebro outro, jogo fora. Isto, eu só esqueci de dizer isso, que é de lá de trás, tá certo, irmãos? Me perdoa. É quando eu contei lá da gravadora. Mas quando eu quebrei, tinha sobrado o quê? Os 10 mil discos. E o pior, o homem por um tempo tinha razão, não vendeu nada. Então eu passei a fazer os shows nas escolas. E no final de cada show, propor a venda do meu disco. Já não tirava mais foto, vendia o disco. Marcava a escola de manhã, fazia tarde, à noite colocava o disco dentro de um saquinho, um brinquedinho, um narizinho de palhaço, uma coisinha para empolgar as mães a comprarem. Primeiro ano, vendendo os discos. Meu pai vivo, firme e forte. Mas qual foi minha decisão para que isso acontecesse? Senhor, eu quero ser seu servo de verdade. Senhor, eu quero ter o meu fio direto contigo. E eu sei que para isso eu tenho que tirar o pecado. A primeira coisa que eu fiz foi tirar mentira. Aí os irmãos vão dizer assim, o irmão nunca mais mentiu. Menti, meus irmãos, várias vezes. Se eu disser que não, é mentira. Mas quando eu mentia, eu ajoelhava, eu pedia perdão de Deus, eu orava. Depois que eu descobri que o diabo era pai da mentira, eu falei, não me conformo mais. Quando eu ia ver, eu deslizava e mentia de novo.
Aí eu lembrava do apóstolo Paulo: miserável homem que sou, o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Nós cometemos deslizes, meus irmãos, mas o importante é que nós possamos crescer dia a dia até nos tornarmos dia perfeito. E quando eu entendi que eu estava deslizando mais do que eu queria, eu falei: não, se o diabo é o pai da mentira, cada vez que eu cometo uma mentira, eu estou adorando ao diabo, porque eu estou agradando a ele. Se você faz o que teu pai gosta, você está agradando a ele. Aí eu disse: não, me recuso. Sabe o que eu comecei a fazer, irmãos? Eu fazia de tudo para não deslizar, mas se eu deslizasse, eu usava o deslize para glorificar a Deus. Como? Fazia de tudo para não mentir, mas mentir, me permita utilizar o pastor como exemplo. Menti para o senhor. Pastor, me perdoa. O que foi? Acabei de mentir para o senhor. Como assim, irmão? Eu era do mundo, falho, pecador. O Senhor Jesus Cristo me converteu. Eu deslizei aqui numa mentira. Eu quero dizer que a verdade é essa, em nome de Jesus, que eu quero pisar na cabeça de Satanás. Não vou mentir mais, em nome de Jesus. E assim para todo mundo. Rapidamente, no banco, eu me lembro algum caso assim, não vou lembrar valores, claro, mas eu tinha lá uma parte do cheque para cobrir aqueles cheques da minha mãe. Gerente, pode cobrir o cheque? Vai faltar um pedaço. Mas, Reinaldo, você vai pagar? Vou. Você tem dinheiro para pagar? Tenho, só não deu tempo de passar em casa para pegar. Até o voo estava certo, eu ia mesmo. Mas por que tem que entrar mentira? E agora, se eu falo a verdade, o homem não paga o cheque. Se eu falo a mentira, eu desagrado a Deus. Frequentemente, meus irmãos, nós somos frontados com isso. Frequentemente, nós estamos na balança. Se eu fizer algo, eu posso sofrer uma penalidade, mas se eu não fizer, ou se eu fizer de outra forma, eu desagrado a Deus. Quando estiver na balança, qualquer que seja a situação, fazer ou não fazer, ser ou não ser, ir ou não ir, ou desagradar a Deus, faça qualquer coisa, mas não desagrade a Deus. Porque pode ter certeza que Ele vai achar uma solução de te abençoar se você honrá-lo, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Segunda coisa, estavam as bailarinas dançando, eu falei: nossa, que coisa linda. De repente eu falei: não, agora eu sou servo de verdade, eu quero namorar sério, eu quero casar sério, e eu digo diante da igreja, que essa aliança representa neste ano um casamento de 25 anos, 3 filhos, um de 23, uma de 17 e um bebê de 4. E digo diante da igreja, sem medo de errar, para a glória do Senhor Jesus, sou fiel à minha esposa. Ah, então, irmão, não tem tentações? Tenho. Onde eu resolvo elas? No joelho no chão, na oração, na adoração. Amém, igreja? Agindo dessa maneira, passou mais um ano, meu pai vivo, firme e forte, e eu adorando. Então passou o segundo ano, vivo, firme e forte. O terceiro ano, vivo, firme e forte. O quarto ano, vivo, firme e forte. Nesses anos eu trabalhava num Fusca 74 laranja, caindo aos pedaços, sem motor de arranque. A porta abria, caía, tinha que bater, amarrar com o cinto de segurança. Enfim, a história é longa. Não tinha limpador de para-brisa, vendendo meu próprio disco, fazendo show de escola em escola, marcando de manhã, realizando shows à tarde, à noite botando os brinquedinhos, mas no final dos 4 anos, eu havia pago os 17 protestos, os 83 cheques sem fundo, e o melhor do que tudo, meu pai estava vivo, firme e forte para a glória do Senhor Jesus. Perdão, irmãos. Veio o 5º ano, meu pai vivo, firme e forte. Então veio o 6º ano, porque Deus é aquele que pode nos dar muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. No 6º ano, consegui comprar um apartamentinho no Brás, Rua Torquato Neto, 121, 22 anos para pagar do CDHU, mas era meu. Veio o 7º ano, meu pai vivo, firme e forte. 8º ano, vivo, firme e forte. No 9º ano, nós fomos jantar. E quando nós jantamos, ele foi engolir uma esfirra, e eu me lembro como se fosse hoje, durante esse testemunho chorei muitas vezes lembrando disso. Ele foi engolir uma esfirra, e quando ele engoliu, raspou a garganta dele. E nessa situação, quando raspou a garganta dele, ela está raspando aqui dentro. Resumindo, meus irmãos, eu falei, deve ser uma dor de garganta, enfim, mas não era. Passaram-se alguns dias, levei ele ao hospital, e o diagnóstico, câncer na base da língua. Um segundo câncer veio sobre a vida do meu pai.
E a minha adoração, a minha oração para Deus era de gratidão. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos trouxe. Pode ser que agora o Senhor queira levar meu pai. E se for feita a tua vontade, eu te adorarei de qualquer forma, sempre na minha vida, porque eu reconheço 9 anos de bênção, de vitória, de milagre. Então os médicos quiseram arrancar a língua dele. Nessa de arrancar a língua dele, iam fazer um furo aqui, para ele se alimentar por sonda. Enfim, meus irmãos, a história é muito longa. Mas como meu tempo se vai, eu quero dizer que eu disse ao médico, doutor, não vai tirar a língua dele não. Porque a Bíblia diz, vim para que tenham vida e vida em abundância. Se for da vontade de Deus, Ele cura. Se não for, Ele vai levar meu pai e eu adorarei para o resto da minha vida. O médico disse, olha, dá para fazer quimioterapia, mas a quimioterapia não retrocede esse tipo de câncer. Ali eu fui saber que tem mais de 230 tipos e que aquele não retrocedia com quimioterapia. Então eu disse, doutor, o Senhor Jesus que operou o primeiro milagre vai operar o segundo. E a vitória da segunda casa será maior do que a da primeira. É claro que no meu joelho, eu chorava nos pés de Jesus e dizia, Senhor, seja feita a tua vontade. A minha filha estava na barriga da minha esposa. A minha esposa estava grávida da minha filha número 2. Quando ela nasceu, nós demos a ela o nome de Eide, em homenagem ao meu pai, cujo nome é Eider, como eu digo para os irmãos. Nessa ocasião, Deus já operou mais um milagre, eu consegui vender aquele apartamento com 20 anos para pagar e consegui comprar uma casa térrea, 3 dormitórios, sala, cozinha, do lado um terreno lindo, um jardim, uma edícula no fundo com quarto, sala, cozinha, muito arrumadinho, muito cuidado por um senhor chamado Gregory Plesko, um polonês, cuidava lindamente, e Deus preparou que quando eu peguei a chave, eu consegui trazer o meu pai para morar comigo. Eu termino dizendo, meus irmãos, Deus cuidou de cada detalhe. Agora não tinha mais 22 anos para pagar, só tinha 12 meses. Meu pai pôde ver tudo aquilo. A minha filha nasceu, nós demos a ela o nome de Eide, como eu disse, e ele vinha da casinha dele, porque nós abrimos uma porta naquela quarto, sala, cozinha, ele vinha, ficava com a Eide o dia inteiro no colo. Aí ele ia para a casa dele quando ele queria tranquilidade, porque às vezes as pessoas de mais idade querem ter a sua individualidade. Meus irmãos, a minha filha completou no dia 26 de novembro passado, 17 anos. Dia 26 agora ela fará 18 anos. Daqui 2 meses, 3, ela fará 18 anos. E quem estava no aniversário dela, cantando parabéns mais um ano com a sua própria língua, é o meu pai, que vive até hoje, e há de viver ainda muitos e muitos anos, para a glória do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo curou o meu pai. 28 anos atrás, mais de 28 anos atrás, um homem dizendo, ele não chega de 2 a 6 meses. Passaram-se 9 anos, um homem dizendo, vamos tirar a língua dele, a quimioterapia não cura. Passaram-se mais 18 anos, e ele vive até hoje, e há de viver por muitos anos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor Jesus Cristo curou o meu pai. De forma bem rápida, só para não perder a oportunidade de trazer uma palavra de prosperidade para a igreja. Cuidando também da obra de Deus, entendendo que eu não devia só adorar a Deus com a minha adoração, com o meu louvor. Eu não devia só adorar a Deus dizendo não para o pecado, tirando os meus olhos daquilo que não agradavam a Deus, falando a verdade, mas também eu devia adorar a Deus com os meus dízimos e as minhas ofertas. Entendendo que aquele Deus, com a mesma veemência que eu cuidava de me desmentir na frente de uma pessoa, eu deveria ter este mesmo cuidado, essa mesma veemência, quando tratava-se da questão financeira, dos dízimos e das ofertas. E eu falo isso com muita liberdade, meus irmãos, porque eu me tornei pastor, nem era pastor, quando me perguntavam, você é pastor? Eu disse, não, sou servo. Mas durante esse meu testemunho me consagraram ao pastor, a igreja me consagrou ao pastor para a glória do Senhor Jesus. Mas eu ia e dizia de boca cheia, eu sou servo, eu não sou pastor, eu não dirijo igreja. Se a igreja quiser me dar uma oferta, eu vou agradecer profundamente, mas vou dizer, por gentileza, eu não aceito, deem à sua igreja.
Se o pastor, que é uma graça, um ser humano incrível, falar, olha, irmão, eu quero te dar aqui a sua gasolina, eu vou lhe dizer, pastor, muito obrigado, humildemente, eu lhe agradeço, mas eu não aceito. Eu fui esses 370 dias, aonde Deus me mandou, em lugares lindíssimos, em comunidades, favelas, onde Deus me levou, eu fui. E eu apenas recebi, e tão somente o que para mim já é o máximo que eu posso receber, a bênção de Deus, o prestígio de estar na casa de Deus. E, meus irmãos, eu digo que entendendo o que é o dízimo e a oferta, entendendo que nós devemos devolver a Deus aquilo que é de Deus, porque o dízimo não é nosso. Ah, mas Deus não é dono de todo ouro, de toda prata? Ele é, por isso que Ele colocou no seu bolso. Sabe por quê? Para saber se você vai ter fidelidade com Ele, para devolver o que é dele. Entendendo dessa forma, e que desta forma deveria ser as primícias, porque a Bíblia diz trazer as primícias à casa do tesouro, é a primeira parte, são os primeiros 10%, e eu não vou esticar, que eu vi que eu já perdi, já passou o meu tempo. Meus irmãos, eu só quero dizer aqui, quando você vai na igreja, imagine-se numa festa de aniversário, você canta o parabéns, corta o bolo, tira a primeira fatia do bolo, e aí você procura quem? Aquele que você mais gosta ou menos gosta? Hã? Meus irmãos, e por que é que para Deus a gente dá o resto? Vem o nosso dinheiro, mas a gente dá a primeira parte é do aluguel, a segunda é da água, a terceira é do telefone, da escola dos nossos filhos, do carro novo. Quando chega na igreja, esse mês não deu. Como esse mês não deu, meu irmão, minha irmã? A primeira parte é do Senhor Jesus Cristo, para que a obra dele prospere, para que mais vidas saibam do Senhor Jesus, sejam tocadas pela obra de Deus. Não é para nada de nós não, porque Deus vai nos abençoar, com medida sacudida, remexida, transbordante, mas que o nosso intento não seja nem esse, seja para que vidas sejam salvas. Entendendo dessa maneira, o Senhor Jesus nos tirou daquele Fusca 74 laranja, o patati patatá foi multiplicado, a ponto dos irmãos hoje, quando eu cheguei aqui, eu perguntar quem conhece, e creio que a igreja toda, se não grande parte da igreja, levantou as mãos. Um dia tive a honra de ver aquele homem, chegando no meu escritório, nós multiplicamos o patati patatá em várias duplas, só para os irmãos entenderem, várias duplas faziam aquele trabalho que eu fazia nas escolas, hoje não é mais assim, tá? Mas para ser bem objetivo, várias duplas faziam aquele trabalho, cada dupla visitava 4 escolas por dia, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 44 duplas de patati patatá, em 17 estados do Brasil, faziam 176 shows por dia, e o patati patatá se tornou o primeiro maior vendedor de DVDs do Brasil. Um dia aquele homem chegou no meu escritório, no meu estúdio, de cabelo mais magro, mais comprido, mais magro. Ele chegou, eu estava no meu estúdio, e ele falou, você lembra de mim? Eu falei, fulano de tal. Ele disse, eu que disse que nem teu pai e tua mãe iam comprar um disco. Parece que você já vendeu mais de 500 mil cópias. Estou falando de coisa de mais de 15 anos atrás. Parece que você já vendeu mais de 500 mil cópias. Na ocasião eu disse, você está enganado. Eu já vendi alguns milhões. Então ele disse, hoje eu estou desempregado, eu fui mandado embora daquela companhia, e eu trouxe aqui do meu lado um artista, eu preciso muito da tua ajuda para que você divulgue no teu programa. Será que você pode me dar essa oportunidade? Eu quis aqui vir pessoalmente para te pedir, porque se você soubesse que era meu, talvez você não deixasse entrar. Eu disse, imagina, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então ele disse, mas você vai receber bem assim, depois de tudo que eu te falei? Para não deixá-lo constrangido, eu disse, acho que você tinha razão. Por um tempo a gente não vendeu nada. Mas deixa eu te dar um testemunho. Quando eu passei a servir a Deus, quando Deus passou a ser o condutor da minha vida, Ele me deu a direção. E hoje o Patati Patatá é o maior vendedor de discos do Brasil, não por mim, mas porque na dificuldade Deus me mostrou os caminhos. E Deus nos honrou. Então ele disse, eu quero conhecer esse teu Deus.
Eu falei, vamos falar sobre esse assunto. Nunca mais o vi. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer é que se um dia disseram que você não vai chegar, se um dia disseram que o seu caso não tem solução, como disseram para o meu pai, que o caso daquele seu familiar que é droga, que é álcool, que é prostituição, homossexualismo, adultério, seja o que for, meu irmão, minha irmã, pode parecer impossível para os teus olhos, mas para Deus nada é impossível. Se disseram que você não vai chegar, como disseram para mim, nem teu pai e tua mãe vai comprar um disco desse, saiba que só Satanás pode te dar uma palavra de derrota, porque com Cristo nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Então, irmão, irmã, eu termino dizendo que tinha sonho de ser artista, de apertar a mão do Silvio Santos, Deus nos levou para o SBT, depois disso tive outro problema, praticamente voltamos a quebrar, Deus nos honrou de novo, os nossos produtos começaram a vender, e eu teria muito mais coisa para dizer do campo de prosperidade, teria muito mais para dizer, mas o que eu quero dizer é que o Senhor Jesus Cristo cura, porque curou meu pai de câncer 3 vezes, do estômago, do fígado e da língua, que o Senhor Jesus Cristo prospera, porque me tirou de um Fusca 74 laranja, e que agora Ele me diminua aqui nesse altar, que Ele me coloque abaixo aqui desse piso. Eu não quero aparecer não, eu só quero que a glória de Deus apareça. Mas Ele me tirou do Fusca 74 laranja, me colocou morando em Alphaville, num avião particular, com casa em Orlando. Eu tinha sonho de apertar a mão do Silvio Santos, me colocou como diretor de programa no SBT por 2 anos e meio, 2 troféus imprensa. Saímos do SBT, não entendi porquê, Deus nos levou para o Discovery, no Discovery Kids o Patati Patatá ganhou as portas do mundo, fomos para a América Latina, hoje está no México, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Venezuela, Equador, Ilhas do Caribe e mais outros países, são 22 ao todo. Meus irmãos, creia no Senhor teu Deus, apenas tome a decisão de que se você já era servo, de ser ainda mais servo. Se você já ofertava, tome a decisão de que às vezes a gente quer dar um bom presente para uma pessoa nobre, para o nosso chefe. Às vezes nós queremos prestigiar as pessoas mais importantes, mas não há ninguém mais importante para que você prestigie do que o Senhor Jesus Cristo. Tome a decisão de ser servo com o dízimo, de ser servo com as ofertas. Traga para si a responsabilidade de encher os bancos desta igreja, de levantar as mãos dos nossos pastores, deixando eles pensarem na palavra e não ter que se preocupar com contas, porque a preocupação com as contas não deve ser do pastor, e sim de nós que somos o corpo de Cristo. Entendendo dessa maneira, irmãos, pegue firme na mão de Jesus, apenas creia que o Senhor Jesus há de derramar as mais ricas bênçãos, de prosperidade sem medida, não só financeira, mas prosperidade no mais amplo sentido da palavra, prosperidade de amor, de paz, de alegria, de esperança, de saúde, de família, é o meu desejo e a minha profecia para essa igreja, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado meus irmãos, aleluia. Eu aqui preocupadaço com o tempo, mas meus irmãos, eu quero dizer, que se hoje você sentiu a voz do Senhor Jesus falando no seu coração, eu quero falar para você, para aquele que nesta hora, falou assim, puxa, eu quero ter a presença desse Deus vivo. Como eu disse, ainda teria muitas outras coisas para contar, eu terminei no Discovery, mas o testemunho nasceu do meu sonho de voltar para o SBT, e Deus usou um servo, quando eu fui no Monte orar, que serve cafezinho para o Silvio Santos, para quando eu dei uma oferta lá naquele monte, sem menos imaginar de nada, aquele homem na casa do Silvio Santos resolveu me ligar, o Silvio do lado falou, com quem você está falando, José? E José falou com o Rinaldi. Ele pegou o telefone, Rinaldi, você está bem? Tudo bem, Silvio. Ô Rinaldi, quer dizer que você mandou um dinheiro para o José? Eu falei, você está pensando, ô Silvio, ele vai pensar que eu estou dando dinheiro para o mordomo dele, pelo amor de Deus. Eu falei, não, mandei um dinheiro para a obra de Deus. Mas foi bom que isso aconteceu, porque eu senti no meu coração de colocar o Patati Patatá de volta no SBT. No monte, no Grajaú, para quem conhece o Grajaú, um lugar simples, humilde de São Paulo, Deus usou um servo que
dar cafezinho na mão do Silvio Santos, para tocar no coração dele, para ele me botar de volta no ar. Eu já tinha falado com a filha dele, já tinha sido chamado pela direção, eu já tinha feito tantas coisas, não tinha dado certo, mas Deus usa as formas mais diversas. Eu estreiei no dia 3 de setembro no SBT, e é por isso que eu disse, a partir desse dia, Senhor, não, eu não tenho como lhe agradecer, eu sou usar um mordomo para falar na casa daquele homem, coloca o Rinaldi no ar, que eu estarei 365 dias do ano, cada dia numa igreja, dizendo que o Senhor Jesus Cristo cura, salva e liberta. Por que eu disse o finalzinho do testemunho, que eu estava preocupado com o tempo e não disse? Porque eu quero dizer para você, meu irmão, que nesta hora sentiu o desejo no teu coração de ver o mover deste Cristo vivo. Você quer viver as experiências com esse Deus que está aqui no meio de nós. Você que fica imaginando, não, mas eu ainda bebo. Como que eu faço? Você não precisa beber para vir para a igreja. Parar de beber para vir para a igreja. Você precisa vir para a igreja para parar de beber. Mas eu fumo, você não precisa parar de fumar para vir para a igreja. Você precisa conhecer esse Cristo que vai fazer transformação no teu coração. Que vai mudar a tua vida, a tua casa. E a palavra do Senhor Jesus diz, se você com o teu coração crê que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, está vivo, e com a tua boca professar, você será salvo.